Vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 1. Não vai ser uma exposição propriamente dita, porque nós não vamos trabalhar com outros textos junto com os de Gálatas, mas o centro do que nós queremos falar hoje é a questão do que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Gálatas 1. Gálatas 1, do 1 ao 9, está escrito assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, como antes temos dito, assim agora novamente eu o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Paulo, ele teve um problema com as igrejas da Galácia. Ele percebe que o que ele tinha pregado para essas pessoas, o que ele tinha pregado para esses cristãos, para esses convertidos que viviam nessa região ali, Galácia, Capadócia, Ponto, Frígia, Derbe, essa região ali estavam se desviando desse evangelho. Eles não tinham se desviado do evangelho propriamente dito, mas eles estavam sendo corrompidos por um outro evangelho, que é o que Paulo usa ali como tema, né? Um outro evangelho estava sendo pregado. E Paulo percebe que haviam alguns mestres que tinham sido formados, e provavelmente alguns desses mestres formados pelo próprio Paulo. E esses mestres, eles começaram a ensinar para esses irmãos da Galácia, e não era de uma só. Na Galácia haviam várias igrejas que Paulo tinha plantado, e não era uma das igrejas. A carta ele envia para as igrejas da Galácia. E ele percebe que esses mestres estavam indo de igreja em igreja e pregando algo que não era o evangelho que Paulo tinha pregado para os Gálatas. Não era o evangelho que Paulo tinha levado até lá quando foi plantar as igrejas nesse lugar. A reação de Paulo quando ouve falar disso, porque ele ouviu falar disso, tanto que ele escreve a carta e envia a eles, é de espanto. Paulo se espanta. Paulo ele se preocupa e ele pensa que ele precisa fazer algo. E
E ele reage a isso. Ele envia uma carta dizendo: o que vocês estão fazendo? Qual foi o evangelho que eu ensinei para vocês? Qual foi a palavra de Cristo que eu levei até vocês para que vocês se convertessem a ela e para que vocês se levantassem e servissem a Jesus no lugar onde vocês foram plantados? Esses mestres, eles estavam pregando a ideia de que só Cristo não servia, de que só Cristo era muito pouco para agradar a Deus. Eles queriam ensinar para aquelas pessoas que a maneira pela qual eles estavam servindo a Deus estava errada. A maneira pela qual eles estavam servindo a Deus era uma maneira muito fria. É uma maneira muito... era simples demais. Parecia que para esses mestres, esse evangelho que esse povo da Galácia estava vivendo era um evangelho simples demais. Era um evangelho que só pregava Cristo, só pregava a graça de Deus, só pregava a salvação, só falava sobre doutrinas concernentes ao eixo bíblico. Só pregava doutrinas que eram tiradas da raiz bíblica. Só se viviam coisas das quais as escrituras ensinavam. Então, parecia ser muito pouco, porque eles imaginavam que tinha que ter algo mais. E provavelmente esses mestres, eles tinham uma raiz judaica, porque o que eles queriam implantar nas igrejas da Galácia eram as questões das leis cerimoniais do Antigo Testamento. A gente precisa entender que o Antigo Testamento ele nos serve como sombra. Ele é a sombra das coisas que viriam. Ele é a bússola que apontava para Cristo. E quando Cristo chega, não que a lei fosse anulada, mas a lei, ela não salvou. A lei não conseguiu salvar. E tudo isso foi um plano divino, um plano que Deus tramou, teceu, para que nós, seres humanos, entendêssemos que a lei não consegue salvar. Ninguém consegue ser salvo pela lei, porque ninguém consegue cumpri-la. Tanto que a ideia do Antigo Testamento com relação à lei era que, para ser perfeito, tinha que se cumprir toda ela. Quando Jesus questiona alguns a respeito da lei, ele fala assim: se você quer cumprir algo da lei, você tem que cumprir toda a lei. Não tem como você ser justificado simplesmente por alguns pontos da lei, ou seja, toda a lei tem que ser cumprida. E quando Jesus está falando de toda a lei, ele não está falando do decálogo, dos 10 mandamentos, ele está falando dos 613 mandamentos que existiam na lei judaica. O decálogo, leis cerimoniais, leis morais, leis sanitárias, todas essas tinham que ser cumpridas. E esses mestres trazem junto com eles não conseguem arrancar do seu coração essa ideia de que é estranho, é inconcebível deixar de lado toda aquela coisa linda que nós tínhamos para partir para um evangelho tão simples. É assim que eles pensavam. Eles pensavam que não era interessante para eles deixar toda aquela coisa maravilhosa, todo aquele vislumbre, toda aquela, sabe, toda aquela aparência, toda aquela coisa que faziam no templo, toda aquela cerimônia que existia no templo, de levar os animais,
de uma vez por ano, né, pegarmos o nosso cordeiro e ir até lá para sacrificar, para que aquele cordeiro, quando morresse, o sangue dele fosse derramado, nosso pecado fosse remido, e daí voltássemos para casa, pecar mais um ano todo para fazer aquilo novamente. Era tão bom. Eles percebem que a pregação de Paulo a respeito do Evangelho de Cristo era uma pregação que era simples, mas era dura. Era simples, mas não era fácil de ser seguida. E o porquê de restabelecer a Cristo as leis do Antigo Testamento? Porque isso nos facilita. Isso nos tira um pouco do peso da consciência quando pecamos, porque daí oferecemos um cordeirinho. Temos um bode expiatório para que expie os nossos pecados. Temos uma maneira palpável, visível, de ter certeza que os nossos pecados foram perdoados. Isso dava vazão para os pensamentos desses mestres, para que ensinassem aquele povo que era melhor na maneira antiga. Era melhor daquela outra forma, porque daquela outra forma nós poderíamos continuar pecando o ano todo. E simplesmente, em determinadas datas festivas, levaríamos o nosso sacrifício e lá veríamos o sangue sendo derramado, nosso pecado sendo perdoado. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Então Paulo ele fica indignado com isso, ele fica indignado com essa situação. Ele fica indignado com as pessoas não estarem aceitando simplesmente Cristo, somente Cristo. Um dos 5 pontos da Reforma Protestante que se deu início em 1517, que era solus Christus, somente Cristo, nada além de Cristo. Então é bom a gente até lembrar disso, né? Somente a graça, somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Esses são os 5 pontos que nós, como cristãos evangélicos, deveríamos seguir, e nada além disso. Nada além disso deve ser acrescentado à nossa prática cristã. Nada além disso. Nada além disso. Deixa eu ler mais um texto aqui, para que a gente compare. Colossenses 2, do 16 ao 23, se você quiser acompanhar. Do 16 ao 23. Está escrito. Amém? Encontraram? Do 16 ao 23. Ninguém vos julgue, pois, pelo que comer, pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, luas novas, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade, ou cultos aos anjos, firmando-se em coisas que tenham visto, inchados vãmente pelo entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus.
Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que sujeitais ainda às ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toque, não prove, não manuseie, as quais coisas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos das doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate contra a satisfação da carne. Aqui Paulo também falando aos Colossenses a respeito de coisas que até em relação às igrejas de Colossos, as pessoas queriam acrescentar. Os judeus queriam acrescentar, os irmãos queriam acrescentar, e haviam pessoas que tinham um carisma suficiente para convencer aqueles irmãos. Então, se você se preocupa com o que você está fazendo, se é pecado ou não, por coisas que você ouviu por aí, o texto de Colossenses é bem claro. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Ninguém deve vos julgar por isso. Porque o fim da lei é Cristo. E se até hoje muitos judeus cumprem a lei, é porque a lei foi para eles estabelecida e não para nós. Para nós foi estabelecida a graça. E era isso que Paulo queria dizer para os Gálatas. A graça foi estabelecida para vocês. Eu me espanto, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês querem acrescentar algo a Cristo? Por que vocês querem acrescentar algo ao Evangelho? Por que vocês querem acrescentar os sábados, o comer, o vestir, o se comportar? Por que vocês querem pôr as leis cerimoniais junto com Cristo? Não cabe. Cristo é suficiente. Somente Cristo. Paulo provavelmente escreveu essa epístola quando ele viajava pela Macedônia, porque é toda aquela região ali, durante uma terceira viagem missionária por volta de 55 a 57 depois de Cristo. Então, 55 a 57 depois de Cristo, Paulo passa por esse lugar para implantar igrejas. Aproximadamente 55 a 57, aproximadamente 27 anos, 25 a 27 anos depois que Cristo sobe. Então, tudo que Paulo tinha recebido de Cristo, Paulo sai para estabelecer. No caminho para Damasco, ele recebe uma visão, o próprio Cristo se manifesta a ele, e ele é chamado para pregar o Evangelho. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E ele obedece à ordem. Agora, o que nós fizemos com a ordem que Cristo nos deu? Porque se nós nos entendemos como cristãos, nós recebemos uma ordem. Afinal de contas, a palavra cristão quer dizer aquele que segue a Cristo. Então nós recebemos uma ordem de quem nós seguimos. E essa ordem que nós recebemos, nós obedecemos? Nós estamos fazendo? Nós estamos nós fomos pegos por Jesus? As escamas realmente caíram dos nossos olhos? Porque às vezes parece que não. Porque quando Paulo teve esse encontro com o Senhor no caminho para Damasco, as escamas caem dos seus olhos. Ele primeiro é cegado. Ou seja, tudo que ele tinha de visão a respeito das coisas da vida se apagaram. E depois,
de um tempo, porque foi necessário um tempo para que a visão de Paulo fosse purificada, as escamas caem. Quando as escamas caem, ele vê as coisas de uma maneira diferente. A visão de Paulo é outra. Agora a pergunta para nós que fica é essa: será que a nossa visão foi purificada? Será que nós fomos purificados como Paulo foi purificado? E não dá para falar Paulo era Paulo. Não dá para falar. Sabe por que não dá? Porque Paulo foi assassino. Ele foi torturador. Ele foi perseguidor. Ele foi mandante de crimes. Você sabia que para a lei é pior ser mandante de crime do que o próprio criminoso? Então Paulo, não dá pra gente falar assim, mas Paulo era Paulo. Não, Paulo se tornou Paulo. Ele se tornou. Agora nós, em que nós nos tornamos? Em que nós nos tornamos? Porque o próprio Paulo fala e nos deixa uma palavra: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo estava querendo dizer? Façam o que eu estou fazendo. Vocês devem fazer. Se vocês se dizem cristãos, vocês devem fazer o que eu estou fazendo. E a primeira coisa que ele fez foi abandonar tudo por amor do chamado, por amor do Senhor. Então nós temos um chamado. Homens, mulheres, crianças, jovens, corpo de Cristo. Temos um chamado. E esse chamado é levar o Evangelho às nações, aos confins da terra. Se não levamos indo, podemos levar intercedendo pelos que foram. Podemos contribuir financeiramente para os que estão lá. Esse exemplo que Paulo nos dá, e vamos focar assim no que ele está fazendo, era algo que nós deveríamos fazer. Era algo que nós deveríamos fazer quando víssemos nossos irmãos sendo enganados, sendo iludibriados por um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor. Sendo levados ao inferno por uma falsa doutrina. Então nós precisamos fazer algo. Nós precisamos seguir o exemplo que Paulo fez. Precisamos fazer algo. E às vezes começando por nós mesmos, sabe? Nos fazendo entender que nada além de Cristo nos basta. Somente Cristo nos basta. Somente sua doutrina, somente sua palavra nos basta. E nós precisamos andar nela. Andar segundo o que está escrito nela. O problema é que nós costumamos pensar que depois que nós nos convertemos, nós não precisamos mais fazer tanta coisa. E você vai observar isso pelo tanto que você estuda a palavra de Deus. Estuda, não lê, estuda. Você precisa olhar para a sua estante e ver quais os livros que estão lá. Quais são suas referências. Quantas marcas há na sua Bíblia? Quanto de marca-texto você tem usado durante o ano? Quanta caneta, quanto caderno, quanto teclado você já usou esse ano?
Então, aí você mede qual é o nível de cristianismo em que você está caminhando. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Será que se nós não colocássemos esse plano de leitura da Bíblia esse ano para vocês, será que vocês teriam lido a Bíblia? Será que vocês teriam lido ela toda? Será que vocês teriam sido motivados para que a Bíblia fosse lida por completo? Será que depois dessa vai haver uma segunda vez? Será que depois da segunda vai haver uma terceira? Então a gente precisa pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar nisso. Por que é tão difícil servir o Evangelho? Por que será que é tão difícil seguir o Evangelho pleno, puro e simples? Por que será que é tão difícil para nós entender direções e obedecê-las? Por que será? A gente sabe que esse evangelho no qual nós estamos buscando caminhar, ele não é somente o ABC do cristão, ele tem que ser o abecedário todo, ele tem que ser de A a Z. Não lido por partes, não lido por pequenos textos, não tirado como o biscoito da sorte, né? Porque às vezes nós temos a Bíblia como o biscoito da sorte. Eu vou ler aqui para ver o que Deus tem para mim, para ver se Deus se revela. E em partes é verdade, porque se você quer que a Bíblia, você quer que Deus te revele, você quer que Deus se revele, você é só ler a Bíblia. Como já dizia um teólogo, quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir Ele audivelmente, leia em voz alta. Não precisamos nada além disso. Não precisamos ir nem falar às pessoas que elas precisam fazer campanhas, que elas precisam fazer 7 disso, 8 daquilo, 3 daquele outro. Então, essa é a singularidade do Evangelho. Paulo quer demonstrar que eles só precisam do favor imerecido do Senhor. Porque era esse evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho da graça de Deus. O favor imerecido do Senhor. O problema é que muitos cristãos estão achando que o evangelho da graça é um evangelho simples. É um evangelho fácil. Simples não, um evangelho fácil. Que o evangelho da graça é simplesmente seguir a Cristo. Mas não entendemos o que é seguir a Cristo. Muitos acham que o evangelho da graça é um evangelho mais fácil do que as doutrinas da lei. Muitos acham que a graça é mais fácil que a lei. E como nós já temos falado, na lei, se uma mulher fosse pega em adultério, ela era passível, e não só passível, ela iria morrer apedrejada. E eu já vi como que é a morte por apedrejamento, tem até hoje. Eu não aconselho que você veja. Mas a mulher, ela é pega em adultério, e às vezes ela nem precisa ser pega em adultério. Se ela simplesmente disser que um homem arremeteu contra ela
com intenções espúrias, ela é condenada a chicotadas e a pelo menos 5 anos de prisão. Então, no Oriente Médio, o adultério é crime passível de morte. E as mulheres, quando são pegas em adultério, elas são enterradas até a altura do estômago, com as mãos amarradas para baixo da terra, cobertas com um lençol, e toda a vila, todo o vilarejo tem que vir ali, é obrigado a vir ali e atirar pedras nela até ela morrer. Então, no Antigo Testamento, se a mulher fosse pega, ela morria apedrejada. Agora, no Novo Testamento, e o interessante é que no Novo Testamento Paulo já está falando aos homens. Você percebe a mudança? No Velho Testamento era só mulher que adulterava, o homem não. Agora no Novo, Paulo já está falando, se você, na sua mente, pensar de maneira impura a respeito de outra mulher, se você desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério. Por que as pessoas, os crentes têm mania de pensar que o Evangelho da Graça é mais fácil que o da lei? Por que será? No Evangelho, na lei, era olho por olho e dente por dente. Na lei, se você se alguém fizesse algo para você, você tinha o direito de fazer igual para essa pessoa. Agora na graça, se alguém te bater numa face, você oferece a outra. E tem pessoas distorcendo isso. Isso é literal. Jesus estava falando a respeito de uma questão. Como você vai reagir às acusações que te fazem? Como você vai reagir às injúrias que falam a teu respeito? Como você vai reagir se em Mateus, no Evangelho da Graça, está escrito assim, que você deve amar ao teu inimigo e orar por aquele que te persegue? Vá avaliando se você é cristão. Vá avaliando se você está conseguindo ser imitador de Paulo, como ele é de Cristo. Você consegue amar seu inimigo? Orar por aquele que te persegue? Aquele que quer te matar, sabe? Aquele que quer que você morra. Aquele que quer ver a tua caveira. Aquele que quer o teu mal. Você está intercedendo por ele? Você está orando, você está falando, Senhor, abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Leva a salvação para ela, Senhor. Eu quero estar de mão dada com ela um dia dentro da igreja, te adorando. Teu inimigo. Ou será que nós estamos matando eles aqui dentro? Porque na lei, se você matasse, você era assassino. Agora, na graça, se aqui no seu coração você já desistiu do seu irmão, você já o assassinou. Então essa era a graça que Paulo estava tentando explicar. Explicou, ensinou para os Gálatas, ensinou para eles. Eles aceitaram, eles entenderam, mas alguns mestres contaminados, pelo que nós lemos em Colossenses ali, contaminados por um culto voluntário, por uma humildade fingida, pela severidade com o corpo,
estavam convencendo aquelas pessoas. E elas pararam e pensaram, é verdade. É mais fácil nós... Será que não seria bom nós colocarmos algumas coisas da lei junto com Cristo? Não seria mais interessante? E tirássemos algumas das coisas que parecem tão duras nesse evangelho de graça que Paulo tem pregado para nós? Então, o cuidado que nós precisamos ter é o seguinte: se as igrejas em que Paulo pregou, ensinou, doutrinou, foi aceito, estavam pervertendo o evangelho, quanto mais nós, com tanto evangelho por aí para nos colocar em dúvida. Você já não ficou em dúvida? Com tanta palavra, tanto evangelho que tem por aí, tanta coisa. Às vezes nós ficamos preocupados achando que estamos julgando, mas não estamos julgando. Tem coisas que são claras. Tem doutrinas que são doutrinas de demônios. E não dá para aceitar. Nem receba na tua casa. Nem receba na tua casa. Porque esses mestres, eles iam de casa em casa. Eles não pegavam toda a congregação. Porque quando você quer perverter, você perverte aos poucos. Você não pega todos, porque se você pegar todos, pode haver uma maioria que não te aceite. Mas quando alguém quer perverter, ele vai de casa em casa. Paulo fala a respeito disso, ele fala: tomem cuidado com esses mestres que vão de casa em casa, convencendo mulherinhas. E é muito provável que esses mestres tentassem convencer primeiro as mulheres. Quem exerce maior influência sobre os sacerdotes? Quem exerce maior influência sobre os maridos na casa? São as esposas. Não pode ser, não é correto dizer fielmente, mas pode ser que diga respeito a essas coisas quando Paulo fala: cuidado com esses que vão de casa em casa, convencendo mulherinhas de cabeça fraca. Essas pessoas, elas... Você consegue imaginar? Vamos imaginar que Cristo, por intermédio de Paulo, chegou até nós com o Evangelho e ele vem e explica tudo certinho. Ele fala assim: olha, eu estava no caminho de Damasco e eu ouvi uma voz. E essa voz era como o som de um trovão. Eu me prostrei, caí por terra. A luz que emanava dessa pessoa me cegou e escamas tomaram os meus olhos. E essa voz me disse: Saulo, por que você me persegue? E eu reconheci que essa voz não era a voz de um simples ser humano. E eu disse: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. E depois desse encontro, a vida de Paulo muda. Ele fica 3 anos sumido, afastado, provavelmente com Cristo, aprendendo tudo o que ele tinha que ser ministrado. Por que a palavra fala que Paulo ficou em retiro 3 anos? Quantos anos foram os anos que os discípulos ficaram com Cristo aprendendo? 3 anos. Por que nós entendemos que só Paulo e os 12 são dignos de serem chamados de apóstolos? Porque Paulo teve o mesmo tempo com Cristo que os apóstolos tiveram, 3 anos.
E Paulo tinha essa autoridade apostólica, única, de trazer o evangelho com autoridade. Outras pessoas foram chamadas de apóstolo. Alguns que Paulo enviou, mas nós, quando buscamos no original, nós percebemos que essa palavra apóstolo não é a mesma palavra apóstolo que foi dita aos 12 e que foi dita a Paulo. Esses homens, eles foram chamados apóstolos porque foram enviados, ou seja, há uma tradução mais simples que significa missionário. O missionário, ele é um apóstolo que foi enviado. Então Paulo tem essa autoridade e ele vem até aqui e ele começa a nos ministrar. Nós entendemos que aquilo ali é Deus falando, que é a palavra de Deus, que é o evangelho de Cristo, que é o propósito que Cristo tem para nós como igreja. Ore por mim que o inimigo está furioso. Então, qual seria a nossa reação? Não seria uma reação de conversão? Você não teria um encontro? Porque assim, por nós mesmos, nós não iríamos a Cristo de maneira nenhuma. Nós não escolhemos Ele. Nós não clamamos a Ele. Você clamou? Você clamou a Cristo? Quando você estava no mundo, você não queria clamar a Cristo. Você queria pecado, você queria pecar. Nós queríamos pecar. Nós não escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, e Ele é claro nisso. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, porque vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Marcos 16:15. Então, nós não tínhamos capacidade de escolher Cristo. Ele foi até você. É por isso que nós precisamos entender a questão de sermos eleitos. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, Efésios. Capítulo 1, versículo 4, ou 2, versículo 4, não lembro. Ele nos elegeu, ele elegeu você. Não foi você que escolheu ele, não foi você que aceitou ele. Por que essa pergunta? Quem quer aceitar Jesus? Não foi, a gente se enganou, eu me enganei. É Ele que nos aceitou. Não temos condição, capacidade espiritual de aceitar Jesus. Afinal de contas, Ele também não tem problema com complexo de inferioridade, Ele não precisa ser aceito. Sabe? Então nós não temos essa condição. Ele veio até nós. Paulo foi até os Gálatas. E Paulo levou a palavra até os Gálatas. Jesus veio até nós e trouxe a sua palavra. E te escolheu, te elegeu nele. E você tem que ter essa certeza no seu coração. Que ele te escolheu, ele te elegeu nele. Por nós mesmos, segundo Paulo, ao livro de Gálatas, por nós mesmos, nós não conseguiríamos ser salvos. Nada que eu faça, nada que eu tenha, nada que eu diga, nada que eu pense pode me salvar. Porque se fosse assim, não necessitaríamos do sacrifício de Cristo na cruz. Nada que você faça vai te salvar, nada. Cristo basta. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai. Ele se deu por nossos pecados, ele deu-se a si mesmo pelos teus pecados, sabe? Ele deu-se a si mesmo pelos seus pecados. Sabe aquele pior pecado que você fez? Que às vezes a culpa tenta te pegar, que às vezes a culpa tenta te matar. Por esse pecado ele se deu.
Ele tirou a culpa. Não há mais culpa. Você não é mais culpado. Você precisa crer nisso. Você precisa entender isso. Você precisa ter essa certeza. Você não é mais culpado. Não é mais culpado. Se você entender isso, quando você se encontrar com ele, ele vai olhar dentro dos teus olhos e vai falar: você está absolvido. Mas Senhor, eu fiz tanta coisa errada. Não, você não pode pensar assim. Eu te escolhi. Você está absolvido. Mas Senhor, mas aquela... Não, eu te escolhi. Você está absolvido. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Era isso que Paulo queria falar aos Gálatas. E eles não entenderam. Porque quando você entende a graça de Deus, é mais suave. Você caminha suave. Você é suave como a água. Quando se entende a graça de Deus, flui. Tua vida flui. As coisas caminham. E as coisas caminharem não quer dizer que dão certo. Não adianta você pensar assim. As coisas caminham. Simplesmente você vai entender isso. Quando Cristo encheu o teu coração ao ponto de você entender a graça, você vai entender isso. O que é ser suave. O que é fluir como a água. Uma frase que eu falei semana passada, eu tirei do que estava preparando para essa semana, e era: Jesus, por meio de Paulo, não nos chama para sermos cristãos melhores, mas para viver as implicações do Evangelho. Aqueles Gálatas, eles estavam pensando assim: poxa, acho que nós vamos agradar mais a Deus se nós colocarmos leis sobre o que comer, leis sobre o que vestir e leis sobre circuncisão. Nós precisamos nos circuncidar, porque daí nós vamos agradar a Deus, porque Abraão foi agradável a Deus quando ele circuncidou. Moisés, Josué, os grandes homens do Antigo Testamento, eles foram agradáveis a Deus quando eles obedeceram às leis cerimoniais. Então, quem sabe se nós fizermos isso, nós vamos agradar a Deus. Nada do que você faça, no que implica em praticar o Evangelho, vai agradar a Deus, a não ser servir ao Cristo. E o que era esse agradar a Deus? Esse agradar a Deus que eles estavam pensando era assim: se nós fizermos isso, vai ser mais fácil de a gente ser salvo. Esse Paulo, ele vem e prega esse Evangelho de Cristo. Ótimo, nós entendemos, realmente Cristo é o Messias. Mas será que se nós não colocarmos algumas coisinhas a mais, nós não vamos ser mais agradáveis ao Senhor? E ali começa a se implicar em um outro evangelho. Agora nós vivemos no mundo, o mundo contemporâneo em que nós estamos, e olhamos para as questões evangélicas e nós percebemos que há muito desse outro evangelho sendo impregnado na igreja. Há muito. Há a rosa ungida, há o corredor de sal, há a campanha de 7 dias, há 3 batidas na porta para você alcançar a graça. Há a guarda disso, há a guarda daquilo, ao não coma isso, ao não toque naquilo. Paulo foi claro. Eu não consigo entender como essas pessoas aceitam e concebem e não leem o que está escrito, o que a palavra diz. Nós precisamos agora
judaizar a igreja, porque se lá tinham as festas, nós temos que fazer também. Se lá tinha o talite, nós temos que usar também. Se lá tinha a bandeira de Israel, nós temos que pôr ela no mastro elevado. Ah, mas se lá... E vamos tentando colocar coisas. Ah, mas e os jovens? Como que nós vamos alcançar os jovens? Eu estou vendo uma igreja de jovens. E vocês precisaram de alguma coisa para ser alcançado? E por que às vezes nas cabeças de vocês que são jovens, vocês acham que para que outros jovens venham, nós temos que criar estratégias? A estratégia já foi criada. A estratégia está aqui, já foi criada. O Evangelho de Cristo. Não existe estratégia. A estratégia era o que os mestres dos Gálatas queriam fazer. Precisamos de algumas estratégias. E quem sabe se nós colocamos todas essas leis junto com Cristo, os judeus que moram aqui na Galácia venham. Porque eles vão ver que nós praticamos algumas leis cerimoniais. E vai ser mais fácil deles serem inseridos na igreja de Jesus. E se nós de repente começarmos a pedir a Deus que comece a revelar as pessoas. E o que nós vemos com isso? Acrescentando coisas ao Evangelho. Nós temos eu não lembro com quem eu estava falando, mas nós comentamos sobre o ser humano ter a necessidade do toque, ter a necessidade de ver, ter a necessidade de um ponto de contato. O ser humano. O ser humano. Então vamos fazer isso, vamos fazer algo, vamos imitar a macumba como estratégia. Vamos imitar os espíritas como estratégia. Vamos fazer isso, fazer aquilo como estratégia. E não há estratégia. Não há estratégia. Eu vi uma frase uma vez de um pregador que ele fala assim, ó: se é você que alimenta a igreja, quando acabar o alimento, elas vão embora. Agora, se é Cristo que dá o alimento, elas nunca voltarão atrás. Então, na igreja do nosso tempo, os líderes eles querem alimentar a igreja. Eles querem dar as coisas para a igreja. E não é Cristo. E é por isso que as pessoas vão embora. É por isso que as pessoas se afastam de Deus. É por isso que as pessoas se frustram. Agora, se é Cristo que te alimenta, o que ele fala para a mulher samaritana? Eu conheço uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. Você vai ser tão cheia que você nunca mais sentirá sede. Essa água jorra e ela vai fazer de você uma fonte. Você vai jorrar essa água para outras pessoas. Então a gente vê que quando Paulo vem para isso, ele vem para arrumar a igreja. Nós vamos falar sobre o livro de Gálatas nas próximas semanas. E nós vamos perceber que, no final, o objetivo de Paulo é alcançado, que é reorganizar a igreja. Reorganizar a igreja, restaurar a igreja. Percebeu que nela havia algo errado. Poxa, então nós precisamos arrumar. Não dá para perder. Os Gálatas foram escolhidos. O Evangelho chegou até eles através de Cristo e Cristo os escolheu. Cristo os elegeu. Então nós precisamos arrumá-los. Sabe, nós precisamos arrumá-los. E aqui?
Cristo nos alcançou. Cristo nos salvou. Cristo nos escolheu. Cristo nos elegeu. Corremos o risco de nos perverter? Corremos. Mas se nós fomos escolhidos e elegidos, quando Cristo percebe algum tipo de reversão da palavra, Ele vem para corrigir. Ele está vindo para nos corrigir, para nos endireitar, para nos deixar em linha com a palavra, para nos deixar alinhados com a palavra. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito dentro, em verdade, demonstrando para fora o que Ele está fazendo aqui dentro. Então, o que Paulo, em resumo, nos ensina que Cristo, ao contrário dos mestres, Ele não veio só para nos ensinar, Ele veio para nos salvar. Vemos no coração desses mestres que eles estavam querendo só trazer ensinos e falsos ensinos àquelas pessoas. Então não há como você salvar alguém só com ensino. Precisa-se fazer as pessoas entenderem qual foi a prática exercida para que elas fossem salvas. Imagine alguém se afogando e você está lá na beira do rio e você está lá no lugar onde a pessoa está se afogando e você... O que você faria? Você, nas suas mãos tem um manual de natação e na outra tem uma corda. Você joga o manual de natação para a pessoa que está se afogando? Ou você joga a corda? Então só ensino, somente ensinar não vai salvar as pessoas. A gente precisa mostrar, demonstrar para elas a prática daquele que nos ensinou, o que Ele fez para nos salvar. Jesus não veio somente para ensinar, Ele veio para salvar. Ele nos salvou, dando sua vida por nós, derramando o seu sangue pelos nossos pecados. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Cada pecado seu, Ele derramou uma gota de sangue. Em Efésios está escrito assim, ó: Ele vos vivificou, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que Ele fez por nós? Nós nos vivificamos por Ele? Nós queríamos Ele? Porque se nós perguntarmos para as pessoas, para qualquer um que está aí fora, que não é cristão, se nós perguntarmos, você quer Cristo? Ele vai falar, claro que quero, como que não? Quem que rejeita Ele? Ah, mas então se você quer Cristo, você tem que abandonar todas as suas perversões. Você tem que abandonar todos os seus, as suas más condutas. Você tem que abandonar toda a sua vida por Ele. Ah não, mas não é assim. Não é bem assim. Eu quero Ele, mas não precisa tudo isso. E às vezes, quantos de nós na igreja pensamos assim? Porque Jesus tem vindo, tem nos ensinando com uma enxurrada de informação a esse respeito, a abandonar as suas crenças, a abandonar as suas vontades,
a abandonar os seus pecados, porque você ainda peca. Nós ainda pecamos, não pecamos? Afinal de contas, Ele nos escolheu. Afinal de contas, Ele deu sua vida por nós. Afinal de contas, Ele nos elegeu. Você consegue entender? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre você ter sido escolhido? Não é importando o que você faça, o que você fez. Importando o que você vai fazer a partir de agora. Mas você foi escolhido, você foi eleito, você foi elegido nele. Não foi você que escolheu a ele. Não adianta, talvez você fale assim, não, mas eu queria. Mas sim, eu passei por tanta dificuldade, eu clamei a ele. Mas no primeiro momento que você pôde pecar, você pecou. No primeiro momento que você pôde virar as costas para ele, você virou. Então não dá pra gente dizer que por nós mesmos seríamos salvos, que por nós mesmos seríamos alcançados. Não. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu nele. Ele visitou no caminho de Damasco um assassino, perseguidor e mandatário de morte aos cristãos. Ele chegou até você em um determinado caminho. Eu não sei que caminho era esse que você estava caminhando, eu não sei para onde você estava indo. E ele pode ter te falado, por que é que você me persegue? Porque o que é perseguir a Cristo? É negar toda a deidade dele, é negar todo o senhorio dele, que ele quer exercer sobre nós. Então nós precisamos ter um encontro com o Senhor de tal forma que nós realmente venhamos a negar tudo por ele, que nós realmente saiamos daqui em qualquer esquina que encontrar alguém, levar esse evangelho, porque ali pode ter um escolhido. E às vezes a nossa desculpa, entendendo a questão de sermos eleitos, escolhidos, é que não há necessidade. Então, se Deus escolheu, Ele vai chegar até onde Ele quiser, Ele vai evangelizar, Ele vai falar da palavra dEle, se revelar aos escolhidos. Não. Ele escolheu você para que você seja, na mão dEle, alguém usado por Ele para escolher outros. Então, nas esquinas da vida existem muitos escolhidos. Debaixo das pontes existem muitos eleitos. E você precisa fazer algo, entendendo que você está absorvendo um evangelho que não tem nada acrescentado e que essas pessoas precisam desse evangelho, porque se o outro evangelho chegar até elas, vai ser muito perigoso para elas. Então Deus te escolheu, te elegeu nele. Você entendeu que não há outro evangelho. Você entendeu que nada agrega a Cristo, nada agrega a palavra de Cristo. Por isso que nós buscamos trazer sempre sermões expositivos, porque no sermão expositivo não há maneira de acrescentar nada nele, é somente a palavra. Eu não acrescento o meu eu. Eu não sou o centro, Jesus é o centro. Deus te escolheu. Está na hora de sair da cadeira. Está na hora de você dar os seus passos. Mas eu me sinto sem chão. Você entendeu o evangelho? Dá um passo, Deus põe o chão embaixo. Dá um passo, Deus vai pôr o chão embaixo. Amém? Faça a sua parte, não se preocupe com o que as outras pessoas estão pensando, vão pensar. Faça a sua parte.
que Deus vai fazer a dele. Amém? Não há outra.